Campeões, muito bem-vindos a mais um vídeo de rumores aqui no MTL. Hoje, a meio do mês de janeiro e, portanto, da reabertura de mercado, atualizamos a maior parte dos processos dos três grandes. Já sabes que o teu apoio é fundamental, deixa o teu like, junta-te à família do MTL e ativa as notificações. Começamos pelo norte do país, onde Stefano Eustáquio é o jogador que o Futebol Clube do Porto pretende para preencher o lugar deixado em aberto no meio-campo com a partida de Sérgio Oliveira para a Roma, estando já a decorrer negociações com vista ao empréstimo do médio de 25 anos até ao final desta época, com a opção de compra incluída. O internacional canadiano é muito apreciado por Sérgio Conceição e o aval já foi dado com vista à sua integração no plantel durante esta janela de mercado, pelo que falta agora chegar a acordo com o Passos de Ferreira para que a passagem da capital do móvel para o Dragão seja uma realidade a breve trecho. O sucesso da operação estará também dependente do valor da opção de compra. Em janeiro de 2020, os castores pagaram 2,5 milhões de euros pela aquisição da totalidade do passe de Eustáquio, quando este regressou de uma aventura azarada no Cruz Azul do México, mas o portal Transfermarkt, atento à evolução do titular da seleção canadiana, especialmente na última época e meia, coloca o seu valor de mercado na casa dos 5 milhões de euros. Ao que tudo indica, a fasquia para um eventual negócio poderá ser colocada num ponto intermédio, acompanhado pelos Dragões há muito tempo e tendo estado já nas cogitações para substituir Sérgio Oliveira no último verão, quando o internacional português esteve com um pé na Fiorentina. Eustáquio pode agora ver consumado o maior passe da sua carreira, trocando passos pelo Futebol Clube do Porto. O desejo de Marquezine em jogar com mais regularidade a fim de ser chamado para o Mundial tem levado os adeptos de alguns clubes a sonhar com a contratação do guarda-redes, depois de os hinchas do América terem sugerido fazer um crowdfunding para pagar ao Futebol Clube do Porto. Os dolanos lançaram-se no Twitter com um pedido aos Dragões: Free Marquezine. Uma publicação do Guardião no Insta com a camisola Granate aumentou ainda mais o sonho dos adeptos, mas o presidente do clube da Zona Sul da província de Buenos Aires já veio colocar alguma água na fervura. O Agostinho tem uma identificação incrível com o clube, que adeptos não gostariam que ele voltasse. Eu acredito que no futuro se dê o regresso, mas não o chamei neste mercado. São as palavras garantidas de Luís Maria Chebel, citado pelo diário Olé. Marquezine, recorde-se, leva apenas 5 jogos realizados esta temporada, o último dos quais na quarta-feira com o Vizela para a Taça de Portugal. O contrato com o Porto expira a 30 de junho de 2023. Por Alvalade, voltamos ao tema do momento. Marcos Edwards, depois de ter informado o Sporting de que tinha em mãos uma proposta de Inglaterra por Edwards, avançado de 23 anos que está na lista de Rúben Amorim há pelo menos temporada e meia, o Vitória de Guimarães voltou a dialogar com os responsáveis dos Leões pelo seu futebolista. Há a intransigência da SAD liderada por Frederico Varandas em pagar os 10 milhões de euros pelos 50% do passe que estão na mão dos minhotos. O emblema de Miguel Pinto Lisboa respondeu com a possibilidade de baixar o valor num eventual negócio, mas incluindo-lhe outras condições, como o empréstimo de Bruno Tabata até ao final da época. As últimas condições avançadas pelo Vitória tinham como valor total 8,5 milhões de euros, a agilização das parcelas e a intenção de contar com o brasileiro de 24 anos para a segunda metade de 2022, um futebolista semelhante a Edwards nas posições onde pode atuar, preferencialmente desde a direita, sendo canhoto. Este cenário não seduziu a cúpula do futebol sportinguista, que continua a argumentar que, além de não entrar em leilões, também não coloca a contratação de Marcos Edwards como prioridade em janeiro, preferindo centrar os esforços na chegada de um central. Não existindo cenários absolutos no futebol, certo é que o Leão vai continuar na expectativa, mesmo sabendo que o camisola 10 dos vimaranenses é o tal desejo antigo do seu treinador. Não obstante, há Pote, Sarabia e Paulinho, também há Nuno Santos, Giovane, Tiago Tomás e Tabata. Ou seja, não urge a necessidade de contratar um avançado por muita qualidade que possa acrescentar ao grupo. Já o Vitória de Guimarães não esgota as suas intenções em Tabata. Os vimaranenses também propuseram ao Sporting, na sequência da tal cedência de valores, a inclusão de Gonzalo Plata no negócio. Atualmente emprestado ao Valladolid, do segundo escalão do futebol espanhol e onde vai ficar até ao final da época, o extremo de 21 anos entraria neste processo numa ótica de cedência definitiva a partir da próxima época.
O Raio Vallecano, escrevem em Espanha, já terá tentado mesmo levá-lo, mas sem sucesso. Central, então, o grande desejo e prioridade para os Leões, e Diogo Gomes, central de 21 anos, que pode também atuar como médio defensivo, pode vir mesmo a reforçar o Sporting, mas neste caso a equipa B dos Leões. O defesa formado no Leixões, onde cumpriu toda a formação, foi relegado no início desta temporada para a equipa sub-23 do emblema de Matosinhos, depois de não ter chegado a acordo para renovar um contrato que terminava em junho deste ano. Depois de ter feito apenas um jogo durante esta temporada, logo a abrir diante do Vitória de Guimarães para a Taça da Liga, Diogo Gomes baixou à equipa secundária e na semana passada acabou mesmo por chegar a acordo para rescindir o vínculo que o ligava ao Leixões até final da temporada. Diogo Gomes, recorde-se, assinou o seu primeiro contrato profissional logo aos 16 anos, olhado como uma das principais pérolas da formação do emblema de Matosinhos. Daí se explica que em 2019 tenha prolongado o vínculo até 2022, passando mesmo a ter uma cláusula de rescisão de 2 milhões de euros. Contudo, depois na época passada ainda ter feito 13 jogos na equipa principal, acabou por perder influência e estatuto até descer aos sub-23, inicialmente por indicação do treinador José Mota. Agora, com estatuto de jogador livre, Diogo Gomes é olhado como possível oportunidade de mercado para o Sporting Clube Portugal. Ainda relativamente aos centrais e às necessidades de Rubén Amorim no plantel do Sporting, o técnico que está neste momento em Alvalade não está agradado com a evolução do central de 19 anos Eduardo Quaresma no Tondela. O objetivo do empréstimo passava para dar mais minutos e ritmo competitivo ao jogador, que mostrou qualidade na época passada. Só que em Tondela, Quaresma foi titular grande parte da temporada, mas nos últimos jogos deixou de ser opção. Uma situação que não terá agradado à estrutura leonina, que acreditava que o jogador pudesse ser titular absoluto no atual 13º classificado do campeonato. A juntar a isto está o facto de o Sporting ter tido problemas com os centrais esta época, em termos de lesões e infecções por Covid-19. Fedal esteve várias semanas parado com uma lesão muscular, enquanto o capitão Coates tem uma lesão crónica no joelho direito, o que o obriga a fazer gestão de esforço. Amorim pensa por isso recuperar o jogador que tem uma enorme margem de progressão e em quem os responsáveis acreditam. A pensar nisso, colocaram uma cláusula no contrato em como podem resgatar o central a meio da época. Campeões será Eduardo Quaresma, a grande solução para a zona central do setor defensivo de Amorim? E fechamos com notícias encarnadas, onde o Benfica vai operar alguns reajustes no plantel durante o mês de janeiro, como já assumiram Rui Costa e Nelson Veríssimo, presidente e treinador do Clube da Luz, respectivamente, e uma das hipóteses em cima da mesa é o regresso de Florentino. O jovem centrocampista está cedido ao Getafe e pode até voltar já em janeiro. Ele que é bem conhecido, agora técnico principal das Águias, uma vez que Nelson Veríssimo foi também adjunto de Laje, treinador que lançou o médio no Benfica em 2018-2019, ano do último título conquistado pelos encarnados. O cenário depende nesta altura de diversos ajustes que vão ser operados, nomeadamente a saída de alguns jogadores. Weigl e Meite, os jogadores habitualmente utilizados nas funções de Florentino, não são, porém, equacionados nesta altura para deixarem a Luz, mas também de uma negociação com o Getafe. Isto porque o acordo estabelecido no início da temporada entre Benfica e o emblema espanhol estipulou um empréstimo até ao final de 2021-2022. Esta é a razão pela qual os responsáveis encarnados precisam de acertar com o Getafe uma eventual antecipação do regresso do atleta, cedido num processo que garantiu ainda a formação dos arredores de Madrid uma opção de compra de 10 milhões de euros por 50% do passe. Aos 22 anos, Florentino está a cumprir o seu segundo empréstimo consecutivo, depois de ter atuado nas mesmas condições no Mónaco, tendo disputado até o momento pelo Getafe 14 partidas, somando 2 assistências para golo. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.